Que a outra ia tirar outro lá, mas está marcado já. V'aya im lo tishma b'kol Adonai ilav lishmor la'asot et kol mitzvotav v'chukutav shetzivah anochi mitzavcha hayom. Se eu não escutar a sua voz, a voz de Deus, cuidarás para que faça as mitzvot, as obrigações, e cumprirá suas leis. E eu, seu Deus, ordeno que se faça hoje. Se não fizer isso, eu ordeno que se cumpra sobre você as pragas. Bom dia, então, bom dia a todos. Estamos retomando mais uma aula. Essa já é a quarta. Essa é a quarta aula do tema. Terceira aula comigo, né? Mas quarta aula do tema. E semana passada nós falamos sobre prioridades e avanços e interesses e tal. E hoje nós vamos falar... Bom dia. E hoje, então, o tema é realidade ou rotina. E a verdade é, um subtema é sobre uma rotina de devocional, uma rotina de estudos, a rotina de leitura da Bíblia. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? E aí tem algumas perguntas, inclusive, que a lição traz, porque nós estamos caminhando dentro daquela ideia de equilíbrio, né? É importante ter a Bíblia como referencial? Mas é preciso entender o que as Escrituras dizem, até porque ela é escrita em um outro lugar, em um outro tempo, né? Às vezes eu vejo... Bom, vou deixar o exemplo para depois, né? Então, a ideia é trabalhar essa distinção entre a importância da Bíblia, mas a importância também das outras coisas da vida, né? A gente não consegue passar o dia todo só lendo a Bíblia. Ah, mas eu quero ler toda. Tudo bem, mas e quem bota o bacalhau em cima da sua mesa? Né? Se fosse no Brasil, eu ia dizer, quem bota o feijão na sua mesa? Né? A gente precisa dar conta das coisas da vida. Mas também, se você for se apegar das coisas da vida, quando você vai parar para ler a Bíblia? Né? Tem uma questão interessante que um professor fala, ele fala assim, ninguém tem tempo para exercício físico até o primeiro infarto. Pode ver, a pessoa que sofreu o primeiro infarto, ela acha tempo na agenda dela para continuar fazendo as coisas, mas daí para agregar ali uma atividade física. Então, antes de começar a falar sobre essa rotina diária de leitura da Bíblia, eu queria mostrar um lugar interessante. Umas fotos e aí um videozinho, tá? Inclusive de um ambiente em que a palavra tem muita importância. Talvez até mais do que... O físico tem muita importância, isso que eu quero dizer, né? O físico tem muita importância. Que é umas fotos de uma sinagoga. Tem um rapaz bonito até na sinagoga. Olha que bonito esse rapaz. Porque quem não viu ainda sou eu, tá? Tá bem. Essa é uma sinagoga que tem lá em Curitiba. Curitiba tem duas. Essa junto tem o Museu do Holocausto, um museu que retrata o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. É um museu bastante interessante, um museu, inclusive, os judeus do mundo inteiro consideram ali um museu, porque ele é interativo, assim, sabe? Você vivencia algumas experiências. É um lugar bem interessante. E nós, no doutorado, então, fizemos uma visita, e aí uma visita também à sinagoga. Como os judeus normalmente são perseguidos, eles têm lá junto um clube que tem piscina, tem campo de futebol, tem tudo ali, né? Já ali junto. Tem a sinagoga, tem o museu, tem a escola, tem uma escola de ensino fundamental e médio, que aqui seria a primária, a secundária, primeiro, segundo, terceiro ciclo. Terceiro não, né? Primeiro, segundo, terceiro ciclo, né?
Então é tudo ali, junto. E aí vocês podem ver ali um armarinho. Então eu peguei a cena que eu estou aparecendo porque aparece atrás do armário, né? Era a única que eu tinha. Mas vocês conseguem ver ali um armário? Eu não trouxe o mostrador, então eu vou chegar aqui. Aqui a gente tem duas e aqui uma terceira. Vocês conseguem ver aqui os rolinhos? Isso são Sefer Torás, são as Torás, né? Os rolinhos, literalmente, da Torá, guardados aqui no armário. Tá? O armário fica fechado, né? O armário está lá atrás e aí tem a mesinha ali, onde tem mais uma Torá ali. Em cima está ali os rolinhos ali em cima da mesa. Consegue ver aqui? Cadê? Aqui. Né? Lá em cima da mesa tem uma Torá também aberta ali. É bem interessante porque eu vou passar. Vamos passar aqui. Aqui tem uma Torá e ali ela é aberta com uma Yad. Yad em hebraico é mão, tá? É um dedinho. Tá? Pode ser um gravetinho, pode ser feito de madeira, pode ser feito de prata, pode ser feito de metal, pode ser feito de vidro, pode ser feito do que for, mas é só um dedinho para você poder ler as escrituras. Aqui, ó. Então aqui está penduradinho, essa é de prata, eu tenho uma dessa, eu tenho tudo isso em Curitiba, não trouxe, né, para cá, mas tudo bem. Então ela fica guardada, aqui é um saquinho de veludo, só para preservar mesmo, aqui ela está aberta e você consegue, então, passar o dedinho ali para ir lendo. Por que o dedinho? Porque a escrita em hebraico não tem vogal, são só consoantes. Mas existem um sistema chamado traços massuréticos, que colocaram as vogais no hebraico e são pontinhos. Então coloca, por exemplo, 2 pontinhos em cima de uma vogal, ou 3 pontinhos em cima da vogal, ou 2 pontinhos embaixo, ou 1 pontinho embaixo, e esses pontinhos fazem o som das vogais. Né? Os pontinhos nas consoantes. Os pontinhos em cima e embaixo das consoantes é que formam as vogais. Isso surgiu depois. O hebraico, por exemplo, que Jesus falava, o hebraico que Moisés falava, que Abraão escrevia, né, e falava e tal, esse, quer dizer, que eles escreviam, esse não tinha vogal. Né? É por isso, inclusive, que o nome de Deus é impronunciável, porque são 4 vogais. Aliás, são 4 consoantes. E quais são as vogais que encaixam ali? Não sei. Não sei. Né? E não tem como saber também, né? Então, não tem como saber tal. E aí, para não apagar e não alterar, porque você imagina, uma Torá dessa dura 200, 300, 400 anos. Imagina todo dia alguém lendo e passando o dedo ali em cima de um texto durante 200 anos. O que vai acontecer com o texto? Vai estragar, vai apagar, né? A própria gordura da mão não é nem maldade, né? O próprio atrito da mão no papel vai estragar. Então, um jeito de preservar as escrituras e não perder, não ter qualquer sinal de alteração é isso. Né? Uma Yad pode ser simplesmente um gravetinho. Então não é uma questão assim, o texto é sagrado que não posso tocar nele. Não, você não toca para preservar ele. Né? E aí você guarda assim. Legal isso, né? Diga. Yad, Y-A-D. Aí na visita lá na sinagoga, ele abriu uma paraxá, e eu já vou falar sobre o paraxá, então, ele abriu uma paraxá e leu a paraxá do dia. Eu já vou ver o que é. E aí ele vai lendo e traduzindo, tá? Então vamos ver o meu amigo lendo aqui. Porque a outra, eu ia tirar a outra lá, mas está marcada já. Biayá im lo tishma bekol Adonai ilav lishmor la'asot et kol mitzvotav bechukutav shetzivah anochi mitzavcha hayom. Se eu não escutar a sua voz, a voz de Deus, e cuidarás para que faça as mitzvot, as obrigações, e cumprirás suas leis, e eu, seu Deus, ordeno que se faça hoje, se não fizer isso, eu ordeno que se cumpra sobre você as pragas. Então, um trecho bem simples, né? Se você não cumprir as minhas promessas, eu ordenarei que se cumpra sobre você minhas pragas. Pegou bem legal. Você viu que ele leu ao contrário, né? Começou do outro lado para cá, depois eu vou até voltar sem o volume aqui, não precisa do volume para isso. Né? Então veja que ele lê de trás para frente
e lê com a Iad. E ele lê bem no comecinho da Paraxá. Tá vendo ali, ó? Ele vai passando e tal. Né? Também escrevem da direita para a esquerda? Sim, senhora. Sim, senhora. Começa. Né? E o livro também vai. E o livro começa de trás para frente, né? É completamente o contrário, né? Como eu era canhota, Era mais fácil assim. eu não entendia porque é que eu tinha começado a escrever deste lado. Porque para mim era mais prático escrever É. assim. É. Mas, na verdade, nós lemos da direita para a esquerda por convenção, né? Nós lemos assim por convenção. E o nosso sistema de leitura, inclusive, está mudando por causa do computador, porque hoje em dia a gente não tem mais... se você for parar para pensar, a gente lê um pergaminho sem fim. Na tela do computador, a gente lê um pergaminho sem fim, porque está lendo sempre para baixo, né? Então, voltamos à era do pergaminho. Mas eu falei algumas palavrinhas aqui interessantes. Primeiro, mitzvot. Mitzvot é mandamento e tal. Mas eu falei de paraxá. E falei que ele começou bem do comecinho da paraxá. Como é que eu sei isso? Agora eu peguei vocês. Como é que eu sei que ele começou no começo da paraxá? Eu vou pegar aqui que é melhor. Porque ele falou, não! Por causa disso! Eu vou roubar uma baqueta aqui, o baterista... Você está vendo que tem... Chegou... Nossa, era para não pegar a baqueta, chegou a apagar o negocinho. Vocês estão vendo que aqui tem um espaço em branco? Estão vendo que aqui tem um espaço em branco? Está vendo que aqui tem um espaço em branco? Está vendo que aqui tem um pedação em branco? Estão vendo isso? Se uma Torá é tão cara, é tão preciosa, porque isso é feito em couro de carneiro. Muitas, né? Feito em couro de carneiro. Se não em couro de carneiro, em papiro. Isso é caríssimo. Caro financeiramente mesmo, tá? Não só pelo texto em si, é caro financeiramente. Tanto é que os pergaminhos do Mar Morto lá, né, os escritos de Qumran, eles eram guardados por isso. O papel era precioso, era caro, então quando você recebia algum papel, você guardava. Se você era uma reserva financeira. Apertou uma coisa, você vendia o papel. Aí o pessoal apagava e escrevia outro texto em cima. Por isso que muito texto bíblico se perdeu, por isso que algumas cartas bíblicas se perdem, porque precisava para isso. Mas você está vendo que aqui tem o fim da linha, né? Por que não economizou esse espaço? Por que deixou isso daqui em branco? Por que perder esses pedaços preciosos, né? Porque ali é o fim da paraxá. Paraxá é a porção de leitura diária. Então, quanto que você vai ler da Bíblia num dia? A Bíblia, o Velho Testamento, é todo dividido em paraxás, em porções do quanto ler. E talvez você já tenha parado para pensar, agora que eu falei isso, eu falo assim, mas a minha Bíblia também está assim. Só que eu não chamo de paraxá, eu chamo de capítulo, né? Ou versículo. Se for maior, capítulo. Se for menor, versículo. O Salmo 119 ele é separado não em capítulo. O Salmo 119 ele é em textos. Né? Tem uns pedacinhos dentro do capítulo, né? Dentro do capítulo tem subcapítulos. Ele é muito grande. Isso, título, subtítulo e aquelas loucuras que deixam a tese da gente meio mal escrita, né? Pois é. É mais ou menos aquela ideia. Nós vamos chegar lá. Vamos lá? Vocês já viram essa expressão, está escrito? Já, né? Quem diz isso? Várias pessoas. Várias pessoas dizem isso. Até o... Até Satanás, quando vai tentar Jesus lá no deserto, ele fala, né? Está escrito. Aí Jesus responde com... Mas também está escrito, né? Tipo, truco. E ele, 6... né? Puxou a carta. Vamos ver o que diz João 6,31? Vamos ver o que diz João 6,31. Está ali. Por que vocês estão abrindo a Bíblia se está ali? Era isso que eu estava Mas pode pegar porque nós já vamos ver. Pode pegar porque nós já vamos ver. Daqui a pouco. Falta o café. Pega lá, pode pegar que nós vamos ver. Jesus disse... João 6,31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. E aí, Jesus, para facilitar a nossa vida, disse, como está escrito em... Não é isso que diz a sua Bíblia? Não, né?
Não, não diz. Só diz que está escrito. E onde que está escrito? Vire-se. Dê conta de achar. Né? O problema não é meu. Está escrito, não acreditou, leia tudo até achar. Não é assim? Não tem a referência, né? E não tem mesmo, tá? A referência de capítulos e versículos vai surgir depois, né? Mas abre lá Êxodo 16:4. Algumas Bíblias, algumas versões têm a anotaçãozinha. Êxodo 16:4 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente uma porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Para quem não lembra, nós lemos esse versículo semana passada. Então, como está escrito, Deus de comer o pão do céu. Mas também, vai lá para Neemias 9:15. Neemias 9:15 diz assim, ó. E, na minha versão aqui, né, diz assim: E pão dos céus lhe desse na sua fome, e água da penha lhe produziste na sua sede, e lhe disseste que entrassem e que possuíssem a terra para a qual alçaste a tua mão, que lhes havia de dar. Né? Então, pão e água, tal, conduzindo-os pela mão até a terra. Mas também tem o Salmo 78, esse é fácil de achar. Lá no meio da sua Bíblia, Salmo 78, versículo 24 e 25. Salmo 78, versículos 24 e 25 diz assim: Choverá sobre eles um maná para comerem, e lhes dará do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos e lhes mandou comida até se fartarem. Né? E aí vem a pergunta: quando Jesus disse, está escrito, a qual dos 3 versículos ele está se referindo? Não sei, não importa, porque os 3 falam do mesmo momento. Né? Mas uma forma de sistematizar a leitura, então, queria mostrar para vocês, aqui tem um trecho. Ó, isso aqui é uma paraxá. Começa aqui, mas vai lendo aqui, né? Começa aqui e vai lendo até aqui. Como é que eu sei que é até aqui? Porque veja que aqui a linha terminou. Tá vendo? Ali a linha terminou na de cima, então começa aqui e vem. E termina aqui. E é o único trecho? Não, termina aqui também, ó. Aqui também termina. Essa daqui aparece uma paraxá toda. Né? Paraxá é essa porção diária de leitura. Tá? Então, se você for procurar calendários de paraxá, você vai ver todos os calendários. É como se fosse um pão diário. Entendeu? É dentro do calendário hebraico, então você não tem uma equivalência assim, tipo, hoje é dia 22. Então, todo dia 22 de setembro vai ser essa porção. Não é assim, porque os calendários não são perfeitamente iguais, né? O calendário hebraico tem 360 dias, então não equivale de um ano para o outro, não equivale. O dessa semana é a porção é da semana toda. O dessa semana é Deuteronômio 26:1 até 29:8. Para o dia de hoje é o 26, versículos 12 a 15. Então veja, 12, 13, 14 e 15, 4 versículos. O nosso equivalente a 4 versículos é a porção da leitura diária para hoje. Mas quando que surgiu essa separação de versículos e capítulos? Bom, capítulo eu já dei mais ou menos uma ideia, né, nessas porções. Quando que surge capítulos e versículos? Por que Jesus não falou, está escrito no livro tal, capítulo tal, versículo tal? Não era mais fácil para a gente? Por que Jesus não faz isso? Para empurrar a gente a ler? Não, porque simplesmente não existia na época ainda versículos e capítulos. Quem separa... Primeiro surgiram os capítulos. Quem separa a Bíblia em capítulos é... Não, nem brasileiro foi. Quem separou a Bíblia em capítulos? Não sabem? Então não tem problema. Foi quem? Não. Foi um inglês. O Estevão, é aquele ali, ó.
Stephen Langton. Aquele inglês ali, né? Então, clérigo inglês Stephen Langton, ou Estevão, que mais tarde se tornou arcebispo da Cantuária, dividiu a Bíblia em capítulos e ele fez isso em 1214. Então, até 1214 não tinha capítulo. Tinha aquelas porções que nós vimos, mas era um texto só. Tá? Então, só foi separado em capítulos depois. É por isso, inclusive, tem uns capítulos que são muito mal separados. Com todo respeito a ele, tem uns que são muito mal separados. Às vezes, separa no meio da história. Né? É ou não é verdade? Tem uns que são mal separados, falando sério. Né? Eu não vou propor uma revisão. Mas é sério. É sério, gente. Tem capítulo que é mal separado. E mais, se você pegar uma Bíblia católica, a partir do Salmo, eu não lembro se é 21, 22 e tal, a Bíblia católica, ela tem os salmos com a numeração mais alta, são trocados. Tem um salmo na Bíblia católica que é dividido em dois, e na Bíblia protestante é um só. Né? Então, é o mesmo texto, só que na Bíblia protestante seriam dois salmos da católica juntos, né? E aí, lógico, aí a reação em cadeia, né? Você juntou no começo dois, o resto tudo desanda, né? Então, acaba trocando a numeração. O texto é o mesmo, mas a numeração muda. Diga. Isso não terá a ver também com os textos originais? Isso tem a ver, isso, exatamente. Ele usa aquela ideia das paraxás, né? Então, ele usa bastante nessa separação aqui, ó. A preocupação dele é sempre nessa separação aqui, entendeu? Nessas separações grandes, né? A tradução é que depois fica o texto... Pois é. Então ele usava essas separações da porção semanal para fazer essa separação dos capítulos. É lógico que em alguns trechos ela ficava grande demais, então ele separava ali ainda em dois e tal, mas é assim que surge a separação dos capítulos, né? Então você veja, só em 1214 é que vai surgir a separação dos capítulos, né? A separação dos versículos? Essa é mais difícil ainda, né? Quando será que acontece? Na mesma época? Acho que foi Antes? Não? Depois? Se a versão dos capítulos já é ruim, a dos versículos, então, tem uns que são terríveis. Você já viu assim, versículo começa, mas, tarará, 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 já viu? E conhecereis a verdade. Por que esse e? Quando você vai citar um versículo e ele começa com um e, não precisa citar o e, né? Você coloca assim, conhecereis a verdade, pronto. Mas está escrito o e. Tá, mas tá num texto completo. Então, ou você cita o texto completo, aí sim o e, ou pula o e. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Pronto, né? Os versículos surgem, então, com uma outra pessoa. Eu não achei a foto dele, tá? Não consegui a foto dele. Procurei, não consegui. Tá? Mas eu trouxe a foto da Bíblia que ele editou. Tá aqui, ó, olha só, para quem não... vocês viram hebraico hoje, vocês vão ver latim também, tá aqui, ó. Lingue sancte, autore sante, pagnino lucine... Tá vendo ali? Dá para ler daí? Autore sante, né? Então foi São Panino, NHI, né, na hora de pronunciar ali, né? GNI em italiano é NHI. São Panino, em 1541, vai separar a Bíblia em versículos. Então, ele dedicou 25 anos da sua vida traduzindo a Bíblia. Então, ele era um monge, era judeu de nascimento, se converteu ao cristianismo e ficou 25 anos traduzindo a Bíblia, uma tradução bastante literal, assim, difícil de ler, bem ruim de ler, mas era já um primeiro intento, e foi o primeiro a dividir o texto em versículos, e aí sim, numerados, né? Sistematicamente numerados, tal, tendo uma divisão que, sei lá, né? A versão foi impressa, então, lá na França, em Lyon. E depois, a versão mais próxima do que nós conhecemos hoje,
vem desse tipógrafo. Esse já não era monge, né? Já não era um clérigo, não era um religioso, mas era o Roberto Estienne, que aí ele então pega essa divisão do Panino e sistematiza e arruma bem certinho, tal, né? Do ponto de vista de diagramação, e faz a atual divisão. E aí ela faz de toda, porque o Panino tinha feito do Antigo Testamento, usando a ideia dos paraxás, o Estienne faz de toda a Bíblia, já separando toda em versículo tal. Para quê? Para a gente ter uma memorização mais fácil, ter uma referência mais fácil, né? Então está escrito, agora a gente não fala mais está escrito, a gente fala está escrito em, e aí dá, né, o endereço e tal, né? Bem certinho. Então, estou trazendo isso porque agora você já sabe. Você imagina nos tempos de Jesus, além de memória, os tempos de Jesus e até século XIII, né? Para você saber alguma coisa que estava na Bíblia, você tinha que quase que decorá-la por completo, porque não é assim, tem um versículo que diz tal coisa, mas onde que está? Esse é um site hebraico. Ele tem as paraxás, a paraxá da semana está aqui, eu peguei aqui, tá? E você está vendo ali, você está vendo que aqui tem um tererezinho? É para ouvir. Vamos ver se roda? Beleza, tá aqui, ó. Você está vendo aqui que tavô, o versículo aqui? Então vamos pôr ele aqui para ouvir, só para a senhora ver como que a leitura é feita da paraxá da semana. Tá vendo? Viu como é bastante cantado? Por mais legal que esse rabino seja, de longe dá para ver que ele é americano, né? Você viu que é bem cantado, né? Então, é cantado, né? Eu mostrei ali eles cantando e tal. Mas então a gente tem essa separação e esse estudo. E aí um jeito muito fácil de memorizar é justamente esse canto. Esse canto tem do hebraico, tem do árabe, mas tem um cristão também que é o canto gregoriano. Ele surge justamente para isso, né? Para essa memorização. Mas a sistemática de versículos e capítulos também surge para isso, né? Para essa memorização, para a gente conhecer mais facilmente as Escrituras. E a partir disso, então, a nossa vida, a partir do momento que surgem os capítulos e versículos, fica muito mais facilitada. Hoje em dia, com a tecnologia, fica mais facilitada ainda. Eu quero um versículo sobre pão. Fácil. Né? Bota ali pão na lupinha, puxa tudo. Mas eu queria um específico. Tá, procura ali né? Eu queria pão do céu. Então, refina a tua pesquisa e procura pão do céu e aparece ali, né? Essa divisão, ela mantém o texto original, né? A divisão é simplesmente a separação do texto original. Agora, lógico, existem algumas Bíblias, porque existem algumas Bíblias que a gente não tem tradução. Se você for olhar, ela é uma versão. Aí, quando ela é versão, normalmente ela não obedece essa separação. Versão acontece muito de juntar, por exemplo, 2, 3 versículos, de às vezes trocar a ordem dos versículos, mas aí é uma versão. Depende qual é a versão feita. Porque a NVI, por exemplo, é uma versão muito boa, né? Então, depende da versão, tem versões que são muito boas. Eu prefiro, por exemplo, para o dia a dia, uma NVI, que é uma versão, e aí na NVI, por exemplo, tem versículos que não existem. Na NVI tem versículos que são juntados 2, 3. Mas tudo bem. Mas é melhor uma NVI do que até uma João Ferreira de Almeida fiel, por exemplo. Porque a linguagem dela é tão complexa e usa uns termos tão distantes que você para e fala, espera aí, Por exemplo, Q. Você sabe o que é uma Q? Não?
Alguém sabe o que é uma cã? Vários aqui tem. Alguém sabe o que é uma cã? Quem com acento? Ceatil. Ah, sim, quem é uma dificuldade. Uma dificuldade, um problema? Não, senhor. O que é uma cã? Família? Geração? Não. Isso é clã. Isso é um clã. O que é uma cã? Ceatil. Só o pessoal da Ucrânia está dispensado de saber o que é crã. Não. A senhora tem várias, inclusive. Estou vendo aqui. Estou vendo aqui várias na sua vida. Estou vendo várias cãs na sua vida. Vai com suas canas até a sepultura? Não, talvez, pode ser. São rugas, né? Rugas? Não. Eu só deduzia, não sei. Tem que chegar no Fio de cabelo branco. O fio de cabelo branco é cã. Em espanhol, cana. O que você prefere? Ler uma Bíblia que diga cã? E aí tem lá um provérbio que diz, né, que as cãs são uma coroa de glória na cabeça daquele que vive com justiça. Você prefere ler uma Bíblia que diz cã? Ou no seu devocional diário você lê uma Bíblia que diz assim, os cabelos brancos são uma coroa de glória na cabeça daquele que vive com justiça? Qual que você prefere? Ah, mas é uma versão, e a que diz cã é uma tradução. Então, né, o fato de ser tradução ou versão não é o ponto essencial. O ponto essencial da nossa vida e do nosso tempo com Deus está aqui. Né? Para ter um tempo a sós de qualidade com Deus, tem um passo a passo. O primeiro de todos é uma Bíblia. Eu trouxe uma. Eu trouxe eu tinha no Brasil uma Bíblia que era disputada lá, porque os alunos de teologia... Essa tem pouco, ó, só tem 2, 3 e tal. Os alunos de teologia gostavam porque ela já tinha todas as respostas do concílio, né? Já tinham todas marcadinhas e tal. Eu vira e me acha, professor, empresta a Bíblia do concílio. Tá, cara, tá. Às vezes chegava no fim do ano, ela nem vinha para minha mão. Professor, empresta a Bíblia. Tá com fulano. Ah, mas ele... Se vira com ele, se acerta com ele, tal. Daí um estuda, daí já passava pro outro, tal, porque já estava tudo anotadinho ali as respostas, tal, né? Eu não coloquei aqui. Mas uma coisa que precisa estar bem clara aqui é, não tem que, tá? Presta atenção nessa frase, você não tem que. Então, para você ter um tempo a sós de qualidade com Deus, você tem que ter uma Bíblia. Tem que ter uma Bíblia. Agora, você não tem que ser em papel. Se você gosta de ler no computador, se você gosta de ler no teu telemóvel, no teu telefone, tudo bem. Não tem que ser no papel. Tem que ser onde você gosta de ler. Ah, mas eu não gosto de ler no telefone, eu gosto de ler no papel. Então, tudo bem, você lê no papel. Mas quem lê no telefone não lê menos do que quem lê no papel, ok? Se você gosta de ler sem problema no telefone, está ótimo. Você não é obrigado, não tem método fechado para ler. Tal, né? Mas você tem que ler, tem que ter uma Bíblia, tem que estar acostumado a ler a palavra. Por quê? Bom, vamos ver o que diz 2 Timóteo 3, 16 e 17. Se vocês quiserem pegar, é mera formalidade, porque isso vocês já sabem de cor, né? Isso aí. Né? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, né? Para instruir na justiça, e aí o versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, a Escritura é mais importante você ter costume de ler a Bíblia do que ter que, por exemplo, ser no papel. Ah, mas eu gosto de que seja no papel. Tudo bem. Não tem que ser no papel, mas pode ser no papel. Você não tem que anotar, escrever. Ah, mas eu gosto. Tá bom, escreve então. Eu não gosto de escrever. Sério, eu não gosto de escrever no papel. Vocês já viram Bíblia que é toda anotada? Eu não gosto. Por quê? Se eu for ler uma segunda vez aquele versículo, eu já leio, opa, isso daqui é importante. Opa, isso daqui não é tanto porque eu não escrevi. Eu já direciono a minha leitura. Eu não gosto de escrever. Ah, mas eu gosto. Tá bom, então escreve. Eu não gosto de escrever na Bíblia. Isso. Eu não gosto de anotar, de sublinhar. Tem gente que leva uma caixa de lápis junto, né? Pinta de azul, pinta de amarelo, pinta de não sei o quê. Tá bom, você gosta, é sua. Mas você não tem que, entendeu? Você não é obrigado a arriscar.
Se você gosta, tudo bem. Ah, eu gosto de colocar post-it e adesivinho. Tá bom, faz, coloca. Ah, mas eu não gosto. Então, não, você não tem que, tá? Leia como você gosta, leia como você quer, leia como fica mais legal para você. Você não é obrigado a nada, tá? Mas, além de ter uma Bíblia, você tem que ter um tempo de qualidade de sentar e ler. Tem que ter um tempo de qualidade de sentar e ler. Agora, de novo, não tem que. Tem que ser de manhã cedo? Tem que ser de noite? Tem que ser no fim do dia? Tem que ser de madrugada? Não tem que. Tem que ser no horário que você gosta mais. Se eu sentar para ler a Bíblia às 2 da manhã, eu vou ler com qualidade? Eu vou. Eu vou ler com total atenção. A Daniele, se sentar às 2 da manhã para ler a Bíblia, nem senta. Nem senta. Não. Olha, botar 2 da manhã a Daniele sentada é você pedir para ser assassinado. Que ela está pronta para matar alguém. Não. Então, eu sou um cara da madrugada. A Daniele não. Né? Vamos ver o que diz o Salmo 5, versículo 3? Vê lá o que diz o Salmo 5, versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã? Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Ah, então tem que ser de manhã cedo, certo? Certo. Agora vamos para o Salmo 119, versículo 62. À meia-noite me levanto. Pera, não. Pera lá. É de manhã ou é meia-noite? À meia-noite me levanto para dar de graças por causa dos decretos. À meia-noite me levanto. Ué, mas era de manhã ou era de noite? Não importa, é a tua hora. É a hora que você funciona melhor. É a hora que a tua atenção tá boa. E aí? E aí, pronto. Ah, mas é de madrugada. Tá bom, então eu funciono de madrugada. Eu oro de madrugada. Tá bom. Então, tudo bem, né? Tenha a sua hora. Você se conhece, você sabe que hora você funciona bem. Eu tenho vezes que eu tiro cochilo de vez em quando. Meu horário permite. Às vezes eu tiro um cochilo. Então é 7h30, 8 horas da noite eu tiro um cochilo. Aí eu levanto às 10 da noite. Sento no computador e trabalho até às 3, 4 da manhã. O que a Dani fala? Não sei como você aguenta. Pois é, também não sei. Eu sei que eu funciono assim. E aí, da 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, eu tô lá nos meus textos e tô bem. Tô bem. E aí, levanto a ponta do pé, vou, faço um café. 3 da manhã eu tomo meia tacinha de café, termino de fazer o texto, deito e durmo. E durmo bem. O Daniel, se tomar um café 7h30 da noite, meia-noite ele já não dorme mais. Igual que nem eu, Daniel. É cada um no seu ritmo. Então, que hora que eu tenho que ler a Bíblia? É você que sabe, cara. É você que sabe da sua vida. É você que sabe a hora que você funciona bem. Não sou eu. E se fosse diferente, também não tinha. Então, veja, você é ali com 2 versículos. Você não tem que ter um horário... você tem que ter um horário fixo de prática, de leitura, mas não é alguém que determina para você. É você que determina. Você que se conhece, você acha o teu melhor horário, a tua prática. Certo? Agora, o outro só tem um versículo, que é o lugar de silêncio. Isso é importante. E disso é inegociável. Vamos ver o que diz Lucas 6,12? Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Então, Jesus sobe o monte e vai para o lugar de silêncio. Às vezes a gente não ouve Deus falar porque a gente não dá tempo dele falar. A cabeça é tão cheia de pensamento. O nosso dia a dia é tão cheio de pensamento. Os pensamentos ficam brotando e revivendo na nossa cabeça e a gente não desliga das coisas. E aí a gente não dá tempo para Deus falar. Não é que Deus não fala, é que você não dá tempo para ouvir. Então, acalmar o coração. Às vezes até exercícios de respiração te ajudam a você baixar o ritmo, frear as coisas e ouvir Deus. É assim que se faz devocional. Você tendo uma Bíblia, você tendo a tua hora ideal, a hora que você está, né, a tua melhor hora, e aí você apaziguar o coração e ouvir Deus. Ah, mas a minha melhor hora é no meio da tarde, e eu trabalho na indústria, e no meio da tarde está a esteira passando. Posso fechar os olhos e orar ali e continuar fazendo meu trabalho com a esteira passando? Pode.
logo, logo você vai estar lá no serviço social sem as duas mãos, porque a esteira passando vai ter que arrancar as mãos, você meter a mão na esteira rodando. Claro que não, né? No meio da indústria, mexendo na máquina, você vai fechar o olho e orar? Não dá. Ah, mas eu sou TVDE, sou Uber. Posso orar enquanto eu dirijo? Pode, a hora que você abrir os olhos, você vai estar vendo Deus. Né? Você vai dirigir de o olho fechado? Não dá. Né? Não, a hora que você está dirigindo, atenção para a direção. Ah, mas então eu vou desligar o aplicativo e vou orar aqui, vou tirar do meu dia. Sou Uber, vou tirar aqui uma meia hora, vou desligar o meu aplicativo e dentro do carro mesmo eu vou orar. Tudo bem? Aí tudo bem. Né? Agora, tenha noção também, né? A gente não é como o muçulmano que deu aquela hora, não interessa, fecha o comércio e vai... Não, não é assim, né? E tenha um método também. Qual é o meu método de leitura? É isso que nós vamos ver em seguida, tá? Então, sobre o método, o primeiro passo é a observação. O que eu vejo nesse texto? Sobre o que esse texto está falando? Uma leitura rasa, básica. Sobre o que esse texto está falando? Né? Então, se você pegar... tem textos que são fáceis. Só pelo nome do livro eu já sei. Vamos pegar um bem simples. Provérbios. Se falou em Provérbios, eu já sei que ele está falando sobre a criação do filho. Por quê? Porque é o que fala o livro todo. Falou em Atos, eu já sei que ele está falando sobre o dia a dia da igreja. Por quê? Porque é isso que fala o livro todo. Falou em qualquer dos evangelhos, eu já sei que é a história de Jesus. Por quê? Porque os evangelhos são a história de Jesus. Né? Então, sobre o que esse texto está falando no geral? Né? E como esse texto se encaixa na minha vida? Né? O que esse texto transmite, ou melhor, qual é a essência desse texto? A aula passada nós falamos bastante de Êxodo, tal, hoje também tinha um exemplo. Sobre o que fala Êxodo? Êxodo fala sobre o processo de transição, de sair do Egito e ir até onde Deus prometeu. Então, essa é a geral. É que eu já vou chegar lá no terceiro passo. Né? Essa é a geral. Aí, para eu entender o texto, eu vou para o segundo passo, que é a interpretação. Está escrito errado, né? Interpretação. Tá errado ali, está faltando tá? Interpretação, né? Pois é. Errei ali. Então, vamos lá. No processo de interpretação, eu vou analisar o conteúdo, então, sobre o que esse texto fala. Vou analisar o contexto, em que ambiente fala isso. Paulo, por exemplo, é muito criticado porque ele não fala para acabar com a escravidão. Ele fala para tratar o escravo como seu igual, porque os dois tinham a mesma fé. Né? Mas é que, no contexto, um escravo era muito mais um empregado do que um escravo na visão que nós temos ainda de um Portugal colonial. Né? A cultura, o ambiente de cultura. Então, quando você vai ler, por exemplo, Êxodo, Deuteronômio, você tem ali uma série de regras sanitárias. Né? Será que essas regras ainda se aplicam? Se essas regras se aplicassem, por exemplo, você não pode dormir na mesma cama, você não pode sentar no mesmo sofá de uma mulher impura. Então, quando a mulher está impura, no seu período menstrual, o homem tem que dormir num quarto em separado. É assim na sua casa? Pecado. Ou é uma questão de cultura? Bom, se você morasse numa tenda no deserto com uma mulher menstruada, aí talvez seria bom realmente que cada um ficasse no seu canto nesse tempo. Né? Você também tem um processo de... Mas eu não entendi, o que eu faço? Eu peço ajuda, eu consulto, eu procuro textos sobre, né? Eu procuro manuais, eu procuro ajuda. Mas antes de tudo, eu coloquei ao final, que é o mais importante de tudo, é o processo de iluminação. Quando nós lemos lá em 2 Timóteo, ele dizia que toda a Escritura ela é iluminada, certo? Ela disse divinamente iluminada, certo? Ela não disse iluminada, ela disse inspirada. Qual é a diferença de inspiração para iluminação? São coisas diferentes? Sim, são coisas diferentes. São complementares, na verdade. Qual é a diferença entre inspiração e iluminação? Vamos lá. A inspiração é Deus falando ao escritor para que ele escreva daquela maneira.
A iluminação é quando, ao ler aquele texto, o que Deus quis dizer para quem escreveu, ele brota na sua cabeça. E isso já aconteceu com você, e eu tenho certeza que já aconteceu contigo. Quer ver? Você estava lendo um determinado trecho da Bíblia, que você já leu antes. Aí, de repente, você lê e fala assim, mas então é isso. Sabe aquele momento em que o versículo falou, não para a tua cabeça, mas falou para o teu coração? Sabe? Esse é o momento da iluminação. Né? É quando aquele texto passou do entendimento cognitivo, da compreensão, porque você sabe ler no português ou no espanhol, né? Mas ele passa a ser palavra viva, ele passa a ter um sentido real e verdadeiro ao teu coração, entendeu? Isso é iluminação, né? E da onde que vem essa ideia de iluminação? Vamos lá, Salmo 119, versículo 34. Salmo 119, versículo 34. Dá-me sempre entendimento para poder obedecer à tua lei, pois quero segui-la de todo o coração. Esse dá-me entendimento é essa ideia, não é só eu ler, mas é eu compreender plenamente para quê? Para que de todo o coração cumprir. É mais ou menos, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Entendeu? E aí, a partir do momento que eu tenho essa compreensão, aí eu passo ao processo de aplicação. Né? Ou seja, como que na minha vida, aí eu faço uma análise, depois que eu entendi o texto, agora eu paro e falo. Faço uma análise. Como que esse texto se aplica na minha vida? O que Deus tem separado para mim na hora que eu vou ver esse texto? O que acontece normalmente é o contrário. A gente procura sortilégios. Né? Ah, eu não estou bem, eu quero um versículo para mim, e aí eu fecho a minha Bíblia, fecho o olho, rodo o dedo, abro, faço assim, e é esse o texto que Deus quer falar. Já viram gente que faz isso? Né? Ou pega aquelas caixinhas, né, dos versículos. Aquele é ótimo, que só tem versículo bom ali, né? Há uma história que é contada, que eu vi contar. Aham. Esse método coloca lá o texto. Eu não sei o início, mas só sei a parte final. Só me recordo a parte final. Alguém que fez essa aplicação, o primeiro texto e o segundo texto, então foi e matou-se. Pois é. A partir do momento que você chega na aplicação, aí sim você completou a sua devocional, o seu dia a dia com Deus. Uma vez gerado, e aí sim entra a lição da semana, uma vez gerado esse tempo a sós, esse tempo de intimidade, aí naturalmente você cria esse hábito. E aí é bem interessante, porque quem tem esse hábito, inclusive a lição vai apontar para isso, quem tem esse hábito de devocional pode, por exemplo, uma vez na semana sentar com a família. O que vocês leram de interessante essa semana? O que foi interessante? Como foi a semana de vocês? O que aconteceu na sua semana que a gente pode enquadrar dentro de um versículo bíblico? O que aconteceu essa semana, né? Como essa semana... Essa semana não teve nada. Tá bom, acontece. Tem semanas em que a gente vai no automático. Não é o milagre... O grande milagre sobrenatural não precisa acontecer sempre. Né? O fato de você levantar e respirar já é um milagre. Né? Quando você vê uma pessoa que recém faleceu, você vê que a vida é literalmente um sopro. Porque às vezes a pessoa ainda nem fria está. Você olha para ela, você não consegue dizer se ela está viva ou já se foi. Né? Porque a vida é muito... É como uma flor que hoje está viva, né? É isso aí, já se foi. Né? Então essa vida de dedicação à palavra, essa vida, né? Esse hábito de leitura, muito mais do que uma rotina, precisa ser algo verdadeiro. E sem culpa, não tem que ter culpa. Então um dia que você, como eu disse para vocês, eu funciono bem de madrugada. Tá bom, mas, sei, semana passada viajei. Dirigi 3 horas, 4 horas.
cheguei cansado. E aí, essa madrugada eu dormi. No outro dia eu vou levantar com peso. Meu Deus, não orei? Não, tá bom. Essa noite não orei. Tá bom, toca a vida. Mas também não dá para ser... Assim, entende? É equilíbrio. É equilíbrio. Não dá para dizer assim, mas a vida é corrida, então também nunca leio. Porque daí eu pesei para o outro lado. Né? Então, de novo, é o equilíbrio. Ler, meditar na palavra faz parte da minha rotina, é parte integrante do meu dia. E aí? E aí isso é tão natural que, de vez em quando, pode não acontecer, e aí continua a vida, compensa no outro dia, ia ler um capítulo, agora eu leio 2, amanhã eu leio 2, boto minha leitura em dia e pronto. O problema é que às vezes a gente quer botar a leitura do ano em dia, né? Aí pesa, né? Aí eu tenho que parar na sexta e vou ler até o sábado da outra semana, né? Daí não dá, né? Essa é a ideia. Eu tenho uma rotina, aquilo naturalmente pertence à minha rotina. Todos nós temos rotinas, tá? É natural da gente entrar numa rotina. Então, naturalmente tem aquilo na minha rotina. Quando acontece qualquer coisa que eu dou uma desviadinha, isso não me traz peso, não me traz culpa, né? Mas eu retomo a minha rotina, né? E sigo tocando a vida normal. A partir do momento que isso se torna um hábito, que isso se torna uma prática, né? A gente tem esse cuidado. E para uma leitura de qualidade, então, tem esse passo a passo. Você se observa o texto, faz a leitura do texto, busca a correta interpretação. Não tem problema, por exemplo, falei para vocês das cãs, não tem problema. Mas eu não conheço tal palavra. E aí? Vai no dicionário, procura para cá, procura para lá o significado. Né? Agora vocês já sabem, por exemplo, o que significa cã. Daqui umas 10 aulas eu vou perguntar para vocês, vocês lembram o que significa cã? Meia dúzia vai lembrar. Né? 2, 3 vão lembrar. Vocês lembram o que significa cã? O que significa cã? Tinha que virar a câmera agora e filmar vocês para ver quem vai lembrar disso depois. Né? Não tem problema, ninguém é obrigado a saber todas as palavras, tal, tá? Então você não saber uma palavra diferente, não saber uma palavra difícil, não é vergonha, não é errado, não é nada disso. Não tem problema. Olha no dicionário, procura uma versão mais facilitada. Mas eu tenho pouco estudo. Tá bom, pega uma versão mais facilitada, pega uma linguagem mais tranquila. Né? Mas eu sou alguém que gosta de palavras difíceis. Tá bom, então vai, além de aprender sobre a Bíblia, você vai aprender, vai aumentar o teu vocabulário. Tá bem, é a que te deixa mais confortável. Tem umas versões da Bíblia que a pessoa comum vai ler, olha, 70% não vai entender, porque é negócio difícil de ler. Né? Tem versão que é bastante complicada, por exemplo, a Bíblia de St. James, né, a Bíblia de Tiago, ela tem um unicórnio. Vocês sabem dessa? Vou contar essa para a gente encerrar. Sabe a história do unicórnio na Bíblia? Tiago, né, o rei Tiago, determinou que a Bíblia fosse, a St. James, a Bíblia fosse traduzida o mais fiel possível. E aí os tradutores foram traduzir o mais fiel possível. E aí tem um versículo que vai falar de um animal que tem apenas um chifre. Só que esse animal, em hebraico, o nome dele é um chifre. Um chifre é o nome do animal, certo? Um chifre, uni, e chifre, corne. Né? Um chifre, unicórnio. Quando eu falei unicórnio, que animal que vem na sua cabeça? Um cavalo com um chifre, não é isso? Pois é, só que a Bíblia estava falando de um rinoceronte. O rinoceronte não tem um chifre só grandão aqui no meio? Entendeu? Aí, lógico, as versões atuais da St. James já estão corrigidas, né, dizendo rinoceronte. Mas a versão original dela citava unicórnio. Existe unicórnio? Só na sua cabeça e na minha. Né? Unicórnio é um animal imaginário, todo mundo sabe que é um cavalo, é um animal imaginário, né? Um cavalo com chifre. Tem algum animal com um chifre só? Tem, o rinoceronte. Entendeu? Então o que eu quero dizer com isso é que sim, tem algumas versões que às vezes elas são muito difíceis de ler. E aí essa você deixa para depois. Você lê já numa segunda, terceira etapa. Começa com uma versão mais fácil. É melhor ler uma versão ou uma tradução mais fácil do que não ler. Aí isso né? vem para as crianças, Também. a maioria, e aí os pais, os evangélicos, isso é coisa do capeta, Pois não é. pode fazer isso. Acontece. Vamos encerrar?